para vocês de governo, mas aqui o time é mais próximo e é legal ver o trabalho, as pessoas trabalhando assim com prazer. Então, muito bom. Vocês estão percebendo que eu estou me envolvendo cada vez mais aqui com o time, né? Cada vez mais, se vocês quiserem também procurar ajuda, estou disponível, sou linha ascendente de vocês. O pessoal aí do Periscope já está online? Estou passando o link agora. Você está fazendo aí? Mandar Pessoal, o nosso trabalho é simples, a gente tem que executar os passos do ciclo do sucesso, correto? Então a gente vai falar hoje aqui do passo 1, do passo 2, do passo 3 e do passo 4. Isso se a gente tiver tempo, né? Porque eu preparei hoje um treinamento sobre o passo 1 e passo 2 que eu nunca tinha feito. Então o que eu vou falar aqui hoje vai ser a primeira vez, então não tenho a pretensão de ter todas as informações, não sou dono da verdade. Nós aqui somos um time e a ideia é trocar experiências, falar um pouco sobre um assunto. Na minha visão, não sei se vocês concordam, o passo 1, ele é o mais fácil e ele é o mais difícil. Ele é mais fácil porque normalmente as pessoas vão fazer o passo 1 do ciclo do sucesso e definem, qual que é o seu sonho? Aí tem aquela certa dificuldade, coloca lá, não, meu sonho é ter uma Ferrari e um helicóptero, pula pro 2, né? Escreve qualquer coisa no papel, não é verdade? No papel, você pode escrever qualquer coisa. Meu sonho é ter uma casa de 400 metros quadrados, meu sonho é ter um carro, enfim. Mas quando você vai tratar disso, o que é verdadeiro, ou seja, qual o seu propósito, o seu sonho que te move, aquilo que te impulsiona, né? O que te leva para frente, não é nada fácil. Para mim é o mais difícil. E o mais importante, porque é isso. É o seu propósito, é o seu sonho que vai te manter vivo nesse projeto. Se você tem um propósito, se você tem um sonho grande e que você acredita que esse projeto vai viabilizar o teu sonho, você vai permanecer. Nada vai te parar. O problema é que não é fácil fazer isso. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, sobre o sonho. Todo mundo aqui tem quadro de sonhos? A maioria tem quadro de sonhos. O quadro de sonhos é algo que realmente mexe com você, ou seja, quando você olha aquelas fotos, pensa nos seus sonhos, você fica incomodado, ou seja, você vai fazer de tudo para realizar aquele negócio? Porque eu conheço muitas pessoas que eu sentei para fazer acompanhamento, aconselhamento fundo online e que o motivo, o propósito desse negócio é ganhar dinheiro. Alguém já teve isso com algum online? Não, eu entrei para ganhar dinheiro. A maioria das pessoas entra para ganhar dinheiro. Na verdade, o dinheiro é só uma ponte, né? Ele vai te levar a algum lugar, vai te proporcionar algo. Não é o dinheiro que vai te manter nesse projeto. E é engraçado porque a gente vê isso na pele, funcionando, né? A gente tem uma upline que chama Alice. Quem conheceu a Alice aqui? Acho que ninguém. 1, 2, 3, 4. Só 4 pessoas conheceram a Alice. Uma Esmeralda Plus, chegou a Esmeralda Plus com 4 meses, ganhou muito dinheiro, tinha extratos de 20 mil reais. Por que ela desistiu? Por que ela parou? Provavelmente, ou ela já atingiu o objetivo dela nesse projeto, ou não tinha um propósito, um sonho a ser realizado aqui. Não é o dinheiro. Sinceramente, não é o dinheiro. Eu já conversei com alguns online, não, meu negócio é ganhar dinheiro. Eu sinto que assim, o dinheiro não vai fazer as pessoas permanecerem nesse negócio. O Daniel Rulli falou pra gente uma coisa importante, e o Gilberto Witt também, num seminário em janeiro, onde a gente foi até reconhecido como diamantes, que teve um diamante lá que estava bastante empolgado, falou assim, nós vamos ficar milionários com esse negócio, falando assim. Aí o Gilberto Witt depois pegou a palavra e falou assim, ninguém vai ficar milionário nesse projeto. E essa expectativa que a gente tem que eliminar nas pessoas que entram com uma certa ilusão. Uma certa ilusão que esse negócio vai deixar pessoas milionárias. Não existe milagre, né? Você pode ganhar dinheiro nesse projeto? Pode. Existem pessoas ganhando muito dinheiro nesse projeto? Sim, existem pessoas ganhando, mas a gente está tratando de um assunto que chama liberdade financeira, que é diferente de ficar milionário. Já pararam para pensar nisso? O que é ter liberdade financeira? Para mim, é um valor X por mês.
para você é um, para você é outro, para você é outro, para você é outro, para você é outro. O que é liberdade financeira? Vai depender da realidade de cada pessoa. Não vai ficar milionário, né? Você pode ficar milionário nesse projeto? Tem um Million Club? Tem muita gente, tem alguns milionários nesse projeto. Mas não é esse o propósito que o projeto tem. O projeto tem um propósito de qualidade de vida e liberdade financeira. Então a gente precisa primeiro alinhar as expectativas. Então, qual que é o objetivo a motivação desse treinamento? Existem pessoas com expectativas frustradas. Elas entram no projeto achando que vão ganhar dinheiro com 1, 2, 3, 6 meses de projeto e tem a certeza disso que vai ganhar muito dinheiro, enfim. É um projeto de transformação de vidas, não é um projeto de ganhar dinheiro, é diferente. Se você entra para mudar de vida, você está no lugar certo. Você entrou para ganhar dinheiro, pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe. É provável que o dinheiro não te mantenha vivo nesse projeto. O que te mantém nesse projeto é o seu sonho, o seu propósito e a sua mudança de vida. O que as pessoas que se mantêm nesse projeto pelo valor que elas recebem em cada mês? Não. Elas se mantêm nesse projeto quando elas têm um entendimento que elas são capazes de realizar esse projeto, quando elas acreditam nelas e quando elas já tiveram algum sucesso. Não necessariamente é um extrato que ela já recebeu, mas a gente já patrocinou uma pessoa, essa pessoa que já foi patrocinada, ela já começou a desenvolver o projeto. Quando você sente que você consegue patrocinar alguém e aquela pessoa tem um brilho nos olhos e ela consegue também desenvolver o projeto, pronto, você tem a conclusão assim: se eu fizer isso pro resto da minha vida com algumas pessoas, lá na frente, que eu não sei quanto tempo vai durar, eu vou ter um grande resultado nesse projeto, vou ter uma grande rede de pessoas sem expectativas frustradas e que vão crescer nesse projeto. Isso mantém as pessoas. Eu estou replicando uma frase do Daniel Rui, não estou falando da minha cabeça. O que mantém as pessoas no multinível, elas saberem que é possível fazer. E a gente vai ter um exemplo gigante amanhã no seminário. Não sei se vocês conhecem a história do Júnior Nunes, ele virou diamante e a rede dele toda foi aliciada por uma pirâmide financeira. Todo mundo foi para uma pirâmide financeira e ele voltou a ser Elite Plus, se não me engano. Diamante, Elite Plus. Tem vários motivos para desistir, concorda? Claro. Não vou ficar aqui passando por isso. Por que ele se manteve no projeto e virou duplo diamante hoje? Ele já sabe chegar, ele já fez, ele já tem a consciência de que ele sabe fazer, é possível fazer. Então muitas pessoas se frustram porque às vezes atingem um resultado e de repente esse resultado não se mantém. Não tem problema, você já aprendeu a chegar nesse resultado. Faz de novo, faz de novo. De repente alguma coisa em relação ao patrocínio, em relação ao acompanhamento, ou você não encontrou as pessoas comprometidas com os sonhos delas. Pessoas vão sair desse projeto, não se preocupem. A gente estava conversando sobre isso aqui, né? Pessoas vão entrar e vão sair. Não tem problema, é assim, o multinível é assim. Seria ótimo se todas as pessoas que a gente trouxesse para o nosso grupo fossem comprometidas como nós. Estivesse aqui no sábado de manhã para fazer um treinamento, para se capacitar e para crescer nesse projeto. Não são todas as pessoas assim, né? Eu ouvi as palavras do Daniel fez, 2.000 é muito caro para entrar, mas é tão pouco para sair. A gente não tem nenhuma... Na verdade, muitos apostam no bilhete de loteria, né? Muitos apostam. E aí, essa é a primeira questão que eu gostaria de falar com vocês aqui, colocar o pé no chão. Quando a gente assiste uma apresentação, ou a gente faz uma apresentação para alguns online, a gente mostra coisas excepcionais. O projeto é excepcional. Alguém tem uma dúvida que o projeto é excepcional? Não. Todos têm convicção que o projeto é excepcional? A gente mostra para as pessoas o seguinte: viagens internacionais, Mercedes. Ganhar uma Mercedes, um negócio fantástico, no seu nome, quitado. Aí, extrato da Andréa Feitosa do 4º mês de negócio, R$44 mil. Que a gente vê todas as semanas, né? Fantástico, um projeto que é capaz de remunerar alguém que fez um trabalho excepcional e ganhou R$44 mil no 4º mês de negócio. Só que é o seguinte, gente, a gente precisa ter consciência. A gente não pode iludir ninguém. Ninguém pode entrar nesse projeto com a ilusão que vai ganhar R$44 mil no 4º mês de negócio, que vai ganhar uma Mercedes, sei lá quanto tempo no negócio, vai ganhar a viagem. Isso acontece. Só que a gente tem que entender que cada um
tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo, cada um tem que respeitar as suas próprias limitações, suas próprias habilidades e construir um negócio de acordo com a sua energia, com a sua determinação, com o seu ritmo, tá? E isso, só quem sabe ou quem pode definir é cada um de nós. É cada um de nós. É óbvio, quando a gente está num time desse, que a gente tem líderes nos apoiando e nos orientando, traçando metas e planejamentos, a gente consegue resultados talvez mais rápidos do que outros que não têm. Então a gente é privilegiado. A gente tem estrutura, a gente tem treinamentos, tem reuniões toda semana. Tem gente que não tem isso, gente. A maioria não tem isso. Então a gente tem algo, a gente tem estrutura, a gente tem apoio, suporte para crescer nesse negócio baseado na nossa, no nosso próprio planejamento, ok? Maravilha. E quando a gente fala do passo 1, que é o do sonho, e aí eu vi um vídeo da Endeavor, não sei se vocês conhecem a Endeavor, é uma instituição brasileira sem fins lucrativos que fomenta o empreendedorismo, né? E é uma super instituição que trabalha dando suporte para os empreendedores. Então eu vi um cara falando sobre isso aqui. Os dois momentos mais importantes na vida da pessoa: no dia que ela nasce, no dia que ela descobre o propósito dela de viver. Por que a gente está aqui? Por que a gente está trabalhando? Por que a gente acorda todos os dias cedo para ir fazer um treinamento, para ir para trabalhar, para desenvolver um projeto? O que te move? O que você vai realizar e o que você vai lá na frente olhar assim? Você está realizado por ter cumprido o seu propósito. Outra coisa interessante, esse projeto a gente aprende muita coisa. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou repetindo coisas que eu já aprendi nesse projeto. Estatisticamente falando, as pessoas que quando estão no leito de morte, a maioria delas falam dos arrependimentos de não ter feito coisas que elas gostariam de ter feito. Isso deve ser horrível, essa sensação, concorda? A gente passa uma vida inteira e a gente não encontrou o nosso propósito e quando chegou lá no fim, a gente fala, poxa, eu poderia ter feito isso, isso e aquilo. Então, por isso que eu acho que é o mais difícil. Não é escrever lá que o meu sonho é ter uma Ferrari, um helicóptero e uma casa em Miami. Não é isso, gente. Ou ganhar dinheiro. É entender o seu próprio propósito. É um trabalho de autoconhecimento. O que eu quero realizar com isso aqui? Eu quero ajudar pessoas? Tem gente que se motiva e fica muito feliz em ajudar alguém. E às vezes isso, quando chegar lá na frente, nossa, eu consegui ajudar tantas pessoas a serem felizes e realizadas nesse projeto. Isso pode ser uma realização fantástica para alguém. Ou algum bem material, ou você proporcionar para a sua família e seus filhos algo que seria inimaginável, baseado na sua condição financeira do passado. Não sei, cada um tem um propósito, né? O mais importante é sair da zona de conforto, encontrar aquilo que te move. Porque quando você encontra, e eu tenho pessoas no time, eu também, parênteses, eu tenho pessoas no time, eu sempre me corrijo, porque a gente não tem ninguém aqui, né? Eu tenho a minha loja, você tem a sua loja, tem a sua loja, e nós trabalhamos em conjunto. Então eu não tenho time e eu não tenho pessoas, a gente trabalha junto, né? Eu não posso me apropriar do negócio de ninguém, então somos todos um time, né? Participamos do mesmo time. E quando você enxerga alguém que tem um propósito, que o olho está brilhando, pode não ter nenhum downline, pode ter ninguém que começou agora, mas quando o olho brilha, não é uma sensação boa que a gente proporcionou algo para alguém que está mudando a vida de alguém? É uma sensação, assim, muito bacana. E aqui tem um videozinho da Endeavor, rápido, que fala sobre esse assunto, tá? É rapidinho. O TEP nasceu no planejamento de empresa. Ele tem uma cultura, ele tem... TEP é planejamento estratégico pessoal. O primeiro dele está relacionado aos valores. No momento que você viola seus valores, a possibilidade de você conseguir sucesso é muito menor. Você não vai estar sendo realizado, atingindo com felicidade específica. Então, o ponto de partida da moldura do TEP é definir os seus valores, norteia os seus comportamentos, suas crenças e que vão embasar por muito tempo na sua vida no seu empreendimento. A partir dos valores, tem uma segunda questão, ou segunda etapa dessa moldura, que é a missão pessoal, o propósito. Tem
tema mais complexo. O mundo começa a falar de propósito, as empresas começam a falar de propósito, antigamente a gente ouvia falar de missão, visão, valores, que também são importantes, mas o propósito, por que de existir? Os dois momentos mais importantes do ser humano, treinar, é quando a gente descobre por que você. Ter clareza disso é muito importante, não é simples. Na minha visão, é um processo, uma jornada, você vai descobrindo. À medida que você investe mais tempo no seu autoconhecimento e vai se aperfeiçoando, você vai ficando cada vez mais claro. Alguns autores já escrevem livros sobre isso. Mário Sérgio Cortella mesmo tem um sobre esse livro, é por que fazemos? O que fazemos? E ele propõe uma reflexão para você definir o seu propósito. Para que você veio nessa vida? Robert Long, tem um livro Sucesso está no Livro, diz que a gente precisa ir atrás do nosso dom. Dom em inglês é gift. E gift em inglês é presente. Para você descobrir o seu dom, é importante que você construa uma lista de coisas que você gosta de fazer, um círculo. Põe nesse círculo as coisas que você gosta de fazer. No círculo do lado, pode haver uma intersecção, as coisas que você faz muito bem. E aí o terceiro círculo que vai dar a intersecção é o que as pessoas estão dispostas a pagar para você fazer. No círculo, as coisas que você gosta de fazer. Do outro lado, as que você faz muito bem. E dessas, as que as pessoas estão dispostas a pagar para você fazer. A intersecção, o overlap desses três círculos, vai trazer um pouco para você o seu dom, a sua vocação. O segundo bloco está na definição desse propósito, dessa missão. Se você não tiver claro, deixa essa etapa para depois. Quer dizer, não vai deixar de fazer o seu teste, seu planejamento pessoal, pela ausência dessa resposta. Essa é uma resposta que algumas pessoas podem te ajudar. Um amigo, esposa, filho, chefe, subordinado, você conversando com as pessoas, né? E mais isso, ouvindo a sua voz interna, ouvindo esse teu chamamento. O terceiro bloco do PEP é o networking, são os stakeholders. A gente aprende muito com as pessoas. Bom, isso aqui é interessante para a gente entender o seguinte: o sonho, né, esse primeiro passo do ciclo de sucesso, ele é simplificado da maneira como ele é explicado para os empreendedores para que seja duplicável, mas nada mais é do que a gente fazer um planejamento estratégico pessoal. A gente voltar para questões importantes interiores, aquilo que nos move, os nossos valores, tá? Importante a gente ter os nossos valores fortes nesse projeto, a gente não pode ferir os nossos valores. Se a gente estiver executando esse projeto de uma forma e que está ferindo os nossos valores, um exemplo, se você acha que é um valor importante preservar e alimentar os seus relacionamentos pessoais com seus amigos e parentes, e se por algum momento você acredita que apresentando o plano e executando as habilidades de fechamento, onde você pode achar que está ferindo esse valor, ou seja, empurrando goela abaixo no projeto para alguém, você está ferindo um valor seu. E de repente, você fazendo dessa forma, você não vai conseguir permanecer nesse projeto, porque você não vai estar cumprindo aqueles seus valores. Isso é só um exemplo, cada um tem os seus valores, a forma de trabalhar no projeto. Então, o exercício que é nos ensinado no ciclo do sucesso, e que para mim é a pergunta-chave, que na verdade é uma reflexão, é para tirar a gente da zona de conforto. Se tempo e dinheiro não fosse um problema para você, o que você faria amanhã? Como seria a sua vida hoje? Todo mundo já se fez essa pergunta? Não é simples. Pensa assim, hoje, agora, eu chego em casa, minha conta bancária está sem limite de zero, e eu não tenho compromissos de tempo em fazer nada. O que eu vou fazer? Vou pegar minha família, vou levar meus filhos para Disney? Eu vou numa concessionária, vou comprar um carro? Eu vou, sei lá, não é fácil isso. Por que não é fácil? Nós estamos acostumados a trabalhar sob uma rotina, e onde o nosso propósito é cumprir a nossa rotina de trabalho e receber nosso salário no final do mês. E eu sofri uma quebra de paradigma muito grande quando eu saí dessa situação para poder estar numa situação de buscar qualidade de vida com independência financeira. E que tem dias que eu tenho que me pegar e raciocinar assim, onde que eu estou, cadê meu emprego para ir lá, 8 horas da manhã, cumprir o que o chefe está falando e sair. Porque às vezes isso é muito mais cômodo, você está na zona de conforto. Eu tenho meu salário, eu tenho minhas obrigações, eu vou chegar no meu emprego, vou fazer o que eu tenho que fazer, e você economiza um pouquinho a sua mente
fritar a sua mente, né? Pensando no que você faria se você fosse o dono da sua vida. E isso parece um blá 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 danado, né? Principalmente quando a gente entra no projeto. A pessoa nova que está muito distante dessa realidade que a gente está hoje, que eu acho que é uma realidade de crescimento pessoal, você bater um papo com ela sobre isso aqui, tem gente que vai olhar para você e falar assim, ou você fumou, ou você fizeram uma lavagem cerebral, cuidado, vai falar com os seus parentes, olha, fizeram uma lavagem cerebral nele lá, é melhor levar ele no psiquiatra, né? E é muito interessante isso, porque tem gente que passa a vida inteira por conta de um salário, vai aposentar e a vida passou e não deixou um legado, não se realizou, né? E isso aqui é muito interessante, né? Tá lá no ciclo do sucesso, fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, você vai atingirá seus sonhos. Quais são os seus sonhos, né? E por isso que o primeiro passo do ciclo de sucesso é o mais fácil e o mais difícil. Porque quando a gente não tem, até o cara da Endeavor falou assim, é uma jornada, é um processo. Ninguém vai ter essa resposta. É difícil. O cara que tem essa resposta de cara assim é uma pessoa muito bem esclarecida, resolvida, sabe exatamente o que... E a maioria das pessoas não sabe. Então, o que eu convido vocês a fazerem um trabalho diário e raciocinar um pouco sobre isso daqui. Depois que eu passei a fazer isso, comecei a enxergar muitas coisas de maneira diferente. O que você faz? Tem coisas que a gente faz sem propósito. De repente você começa a direcionar a sua vida inteira para poder atingir um propósito, o seu propósito. E eu acho interessante o seguinte, muitas pessoas vão sair do projeto porque não tem um propósito claro. E entrou porque viram aquele negócio do carro, das viagens, contra-cheque de 44 mil, vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário. Aí a primeira dificuldade que ela tem, o primeiro medo que ela enfrenta, né? A gente tem crenças limitantes, a gente tem uma forma de pensar que às vezes não é adequada a esse projeto, a gente pensa assim, esse projeto nos leva a pensar dessa forma. E aí você vai desistir. E às vezes você precisa de alguém. E por isso que a gente não pode desistir de ninguém nesse projeto. Pode ser que seja a gente como patrocinador, pode ser que seja algum agente externo que vai olhar para aquela pessoa, vai falar algumas palavras, que vai acionar um beat na cabeça dela, vai falar assim, nossa, é verdade. Eu estava fazendo esse projeto com um propósito, que não era o propósito que ia me levar para frente, e agora eu entendi que eu preciso mudar de propósito. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de um filme. E isso aqui eu não copiei de nenhum treinamento mini, nem nada, eu me lembrei de um filme. E aí eu fui no YouTube, baixei um pedaço, cortei e coloquei aqui. Aqui está o patrocinador, tá? E aqui o cara que acabou de cadastrar. Aí fala, tem que fazer, tem que convidar, tem que chamar para reunião, tem que fazer lista. Aí a pessoa começa a fazer. Cria uma expectativa em um monte de gente, na família, e você começa a enxergar as suas limitações, né? Seus medos. Que basicamente é o medo do sucesso ou o medo do fracasso. É isso que a gente tem. A primeira dificuldade que o downline tem, ele já retrai. E é isso? Já para, né? E o patrocinador não entende nada. Mas por quê? Não entende por quê, né? Só que aí que eu vi que alguém, pode ser um patrocinador, pode ser parente, amigo, alguém vai chegar perto da pessoa e deveria, a gente tem que, não pode desistir das pessoas, né? Eu acho que é o nosso papel. Alguém vai chegar lá e vai ter que cutucar, e vai mexer
com as coisas, com o brilho da pessoa, com o orgulho, com o ego, enfim. Vamos ver como é que é o papo. Posso falar com você? Eu quero lhe perguntar uma coisa importante e quero que me diga. Por que veio pra cá? Simplesmente eu não quero mais. Se acabou porque você quer terminar em tudo, Eu quero. só que nunca desistiu de nada do que prometo você. Eu não sei o que você quer que eu diga. Você quer saber como foi que aconteceu? Como tudo era tão bom e ficou tão ruim assim? O que ficou tão ruim? Diga-me o quê? Eu estraguei tudo, não pensando por mim mesmo. Não entendo por que Vicky não me disse como estavam as coisas desde o início. Ele não tinha que me carregar e mentir pra mim e me fazer pensar que eu era melhor do que realmente sou. Expectativa. Ele nunca mentiu. Aquelas lutas não eram legítimas, não eram, Adam. Eu nunca lutei com alguém que fosse de primeira. Ia ser meu truque pra eu manter o título por mais tempo do que eu merecia. Será que você entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo, sim, mas tem que entender que ele te amava, que ele te proteger. Mas essa proteção não me ajudou em nada. Não fez piorarem as coisas. A gente acorda coisa por tanto pensando que é um vencedor quando não é. Aí vem que é um perdedor. Eu não teria mantido o título por muito tempo, mas e daí? Pelo menos teria sido a verdade, Adam. Mas foi a verdade. Não é verdade se você não acredita no que você é. Eu não acredito mais em mim mesmo. Será que você entende? E quando o pugilista não acredita, é o fim da acabada, tem que dar o fim de tudo. Mas não é o que É o fim de tudo. Por que não me diz a verdade? O que você está querendo saber, Adriano? Você quer saber a verdade? A verdade é que eu não quero perder o que eu sei. No começo eu não me preocupava com o que me acontecesse a Corinthians, me Com medo do arrebentava, eu não fracasso. ligava. Agora eu tenho você, tenho o garoto, eu não quero perder o que eu tenho. O que que temos que não pode ser substituído? O quê? Uma casa? Temos carro? Temos muito dinheiro? Temos tudo menos a verdade? E qual é a verdade? Droga! Eu tenho medo, é legal. Eu não tenho a verdade. Você quer que eu me abra? Eu tenho medo. Pela primeira vez na minha vida eu estou com medo. Não sei, tenho medo. Não há nada que vai impedir o medo. Assim, pra mim, ó. Porque você não é humano. Eu sei lá o que eu sou, que sei que sou mentiroso. E por causa disso, o brinquedo está mais aqui. Você não forçou a nada. Ele era adulto e fez tudo o que tinha que fazer. Não tem o direito de se sentir culpado por isso. Você não tem. Você, campeão, fez aquilo que se esperava que fizesse. O que eu e todo mundo achávamos que devia fazer. E as coisas não foram pra valer. Você foi protegido. Eu não acredito. Mas não importa que eu acredite, porque é você quem tem que levar o medo por aí dentro de si. Mesmo que todos irão lhe tirar as coisas, tendo que você será lembrado como um covarde, que você não é mais um homem. Bem, nada disso é verdade. Mas não importa se eu lhe disser. Não importa porque é você que tem que resolver isso. E se livrar. Porque quando toda a fumaça tiver se dissipado e parar de gritar o seu nome, seremos só nós. E você não poderá viver com isso, nós não poderemos viver. Porque irá te incomodar pelo resto da vida. Mesmo que está lhe causando desde já. A como acha que você consegue? E eu também. Mas você tem que fazer pelas razões certas. Não por mim. Não pelas pessoas. Não pelo título. Não pelo dinheiro ou por mim. Mas por você. Só você sozinho. E se eu perder? Ainda. Mas pelo menos terá perdido sem desculpas. Sem medo. E sempre poderá viver com isso. Entenderam? O propósito, se alguém está fazendo com um propósito que não é aquilo que vai te mover, não é aquilo que realmente mexe com você, não vai fazer sentido. E ela vai desistir. E esse negócio isso para mim é o mais importante. Se a gente está fazendo algo grande, transformador, transformando vidas e mexendo com a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas, é isso que a gente está fazendo aqui. Não é um trabalhinho qualquer, não. É para se você entra para mudar de vida e não para ganhar um trocado.
Ok? Entenderam a discussão profunda que está ligada ao primeiro passo do segundo sucesso, que é o sonho? Não é algo simples, é algo que tem que te incomodar, você tem que sair da zona de conforto, e quando você descobre isso, nada te para. E aí, ok, você descobriu o seu propósito, você vai agora ter uma visão. Você vai falar, olha, agora eu vou trabalhar para construir a minha visão, né? E tendo a minha visão de futuro, como que eu vou colocar o meu propósito alinhado com a minha visão e eu vou enxergar um futuro para frente. O que é ser empreendedor? Né? O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Aqui que a gente começa a colocar isso tudo em prática. É o nosso papel de empreendedor, né? Uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, que realiza antes aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Então a gente trabalhou o sonho, né? Aquilo que vai, o nosso propósito, que vai nos mover para frente. E de repente agora você tem que ter a sua visão e colocar isso em prática, com um plano de ação. A Marcelinha vai falar muito de plano de ação hoje, né? Eu coloquei um treinamento que tem aquele Flávio Augusto falando sobre o que é ser empreendedor. Todo mundo viu aquele videozinho? Alguém não viu? Não viu, né? Então eu vou passar aqui rapidinho. Quando a gente fala em sucesso, para muitos esse tema é um tema um pouco obscuro, um tema um pouco subjetivo. As pessoas, muitos acham que é sorte, outros acham que é obra do acaso. Na verdade não é nada disso. Todas as pessoas que obtêm um resultado, historicamente, já foram feitas várias pesquisas a respeito disso, porque eles têm um padrão de comportamento, um padrão de pensamento. Como pensam as pessoas que têm sucesso, como pensam as pessoas que alcançam o resultado positivo em suas carreiras. Isso não só aqueles que começam do zero, mas às vezes a segunda ou a terceira geração que pega a obra da família e eleva para um outro patamar. Essas pessoas geralmente têm alguns padrões de pensamentos que são muito estudados hoje em dia. É um erro muito comum uma pessoa ser considerada empreendedora porque ela é cheia de ideias. O cara é cheio de ideias, então esse cara é empreendedor. É um erro. Somente ter ideias não é suficiente para alguém ser considerado empreendedor. Ou então, uma pessoa assim, nossa, ele cara é corajoso, ele avança, ele está sempre abrindo um negócio, ele quebra todos os negócios. Isso também não é suficiente para a pessoa ser chamada de empreendedora. Então, por isso eu quero tratar desses três elementos que eu considero como básicos. O primeiro deles é visão. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe, como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, não é? Mas eu admiro muitas pessoas que fazem escultura. O escultor ele tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa tora, não é? De repente, eu sou leigo, talvez você que seja leigo, enxergue aquela tora e fala, caramba, poxa, o cara tem que ter muita habilidade, muito talento para esculpir o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim, o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um ponto de vista diferente, é uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito com esse elemento, visão. Do ponto de vista do empreendedorismo, existe um quê artístico também, porque a visão, ela é fundamental. Então, quem não tem visão já parou aí. Quem enxerga o que todo mundo enxerga, já parou por aí. Jamais vai ser empreendedor. Ele pode abrir 850 negócios, mas você não pode dizer que esse cara é um cara empreendedor. Então, visão é a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária. Só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem. Você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu empreguinho, que você tenha o teu salário garantido todo mês. Ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área. E de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem
cheio de gente acadêmica, está cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo altas planilhas. Aliás, existe um dito popular no mundo dos negócios aqui, a planilha aceita tudo. Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos do teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender uma visão geral de marketing, de vendas, de administração, de finanças, de operação e, acima de tudo, de gestão de pessoas. Porque ter um negócio, acima de tudo, é gerir pessoas. A começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo. Quando você tem um não, você tem uma diversidade, onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste. O empreendedor não, ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a diversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Visão, coragem e competência. Com certeza, dependendo da área, você vai precisar de outros elementos, mas sem esses três, é impossível alguém ser considerado empreendedor. Legal, pessoal? Tá fazendo sentido o papo? Você tem um propósito, você tem um sonho, você tem um motivo, né, de fazer isso tudo. Baseado nisso, ou seja, você já conseguiu evoluir na questão do sonho, você precisa ter visão, precisa ter coragem e precisa ter competência. Sabe o que é o bom do nosso negócio? Que a competência, que é um conjunto de habilidades, conjunto de conhecimentos e atitudes, aqui ninguém precisa fazer uma faculdade, pós-graduação, estudar em Harvard. Precisa estudar em Harvard para convidar alguém? Precisa estudar em Harvard para apresentar o plano? Não precisa. Então, a competência é algo que a gente desenvolve fácil. Todo mundo é capaz de fazer. Por isso que esse projeto é para todos. Só que, foi o que o Flávio falou ali. Se você não tem visão, se você não enxerga além, acabou, morreu para você. E se você não tem coragem para enfrentar as adversidades, dificuldades, seus próprios medos, suas crenças limitantes, acabou para você. Então, esse projeto, por isso que a gente é essencialmente um negócio de pessoas. É pessoas e produtos, só que o shampoo da Polishop não sai sozinho lá para passar no cabelo de ninguém. Então, são pessoas. E quando a gente fala de visão, né, e a gente já ouviu muitas vezes isso aqui, vamos ser a maior empresa de multinível do mundo. Vocês têm essa visão? Já pararam para pensar nisso? Quanto que a Polishop fatura hoje? A Polishop, não o multinível, toda a Polishop, todos os canais. Quase 2 bilhões de reais por ano, não é isso? Multinível, não sei se vocês sabem, poderia chutar aqui a informação não oficial, então o pessoal do Periscope é só não publicar no Facebook dizendo que eu disse que é isso, mas enfim, eu chutaria em torno de 20 a 30% do faturamento da Polishop anual vem do multinível, então já é muito significativo, beleza? E aí você pega, como é que você chega alguém e fala assim, vamos ser a maior do mundo? Qual que é a maior do mundo? Você sabe qual que é a empresa de multinível que fatura maior faturamento do mundo? Remo. Fatura 9 a 10 bilhões de dólares por ano. Então a gente tem um caminho aqui para ser o maior do mundo gigante. Olha o potencial. Imagina quando isso aqui chegar aqui. Quantos diamantes a gente vai ter no nosso time? Já pararam para enxergar isso daqui a 5 anos, 10 anos? Quanto tempo vai durar isso aqui? Não importa. Não importa, a empresa está crescendo ano a ano, faturamento crescendo ano a ano, multinível crescendo 200%, 300%. Se a gente continuar nessa taxa de 200%, 300%, e essa empresa já é uma empresa que tem mais de 50 anos, quantos anos tem a Embra? 70 anos. É uma empresa que já tem um negócio muito mais consolidado, não está crescendo 300% ao ano. Eu acredito, não tenho a informação correta, mas eu suponho, fazendo uma análise de mercado, que eu não preciso ser estrategista, não preciso ser analista de mercado, nada disso. Vamos fazer uma análise simples. Se esse negócio vai explodir nos próximos anos e décadas, seria legal a gente compartilhar com essa visão de negócio. Então vamos enxergar lá na frente, vamos olhar isso aqui, que hoje a gente não está nem 5% do nosso potencial. Nosso potencial é gigante. E vamos ser gigantes juntos aqui. Quantos diamantes a gente vai ter? Alguém já fez essa projeção? Eu fiz uma análise de 5 anos para frente, eu falei, assim, me surpreende, porque a gente... Quantos hoje, mais ou menos? Hoje são 150 diamantes,
É, 15, 130. É menos de 150 diamantes. Aonde? No Brasil? No Brasil. Só Brasil hoje, Polishop é só Brasil, é multinível, né? Então, hoje nós já tem mais ou menos mais de 200 mil lojas abertas, não necessariamente todas as 200 mil lojas são ativas, então já não estão mais no projeto. Eu diria que menos de 100 mil estão ativas. Significa que o número de diamantes é tipo 1 para 1000. Esse cara aqui, nosso amigo Marcelo Ribeiro, é 1 para 1000. Entenderam? Só que 1 para 1000 parece tão distante, mas qualquer pessoa ao longo do tempo crescendo aqui pode chegar a diamante. Bruno, se me permite, você pode pensar assim também, se puxar o Brasil, como é que vai crescer desse jeito, né? A EMA é americana. Há 20 anos atrás, será que alguém pensaria que a cervejaria brasileira seria maior? Seria a maior cervejaria do mundo? Saiu ali de Belém para ele. Outra questão interessante de visão, que as pessoas falam, vai saturar. Quem já ouviu isso? Vai saturar, né? Vai saturar por quê? Quem está fazendo uma análise de vai saturar, está fazendo uma análise de pirâmide financeira. Nosso negócio não é pirâmide financeira, ou seja, quando acabar a população, acabou, saturou. Essa é a análise simples, né? Nosso negócio é baseado em mercado, foi o que o Sandro falou. Qual é o tamanho do mercado da Ambev? Quantas cervejas, qual o volume per capita que o brasileiro tem que tomar de cerveja para que a Ambev seja a maior cervejaria do mundo? Bom, o brasileiro, na verdade, a Ambev já é global, é AB e Ambev. Então, então quer dizer que a Volkswagen vai saturar porque chegou no número de carros igual ao número da população. Você trabalha com automóvel. É uma análise mercadológica, não é tamanho da população. Tamanho da população, pirâmide financeira. Mercadológica, varejo, vendas diretas. Então, qual é o nosso maior concorrente em termos de varejo? Se é que a gente pode chamar de concorrente, né? A gente está falando Casa Bahia, Ponto Frio, né? Que é a mesma, tem um grupo que controla isso. Eu acredito, eu não sei, a Polishop fatura 2 bi, mas essas empresas talvez juntas faturem 30, 40, 50 bilhões. Não sei se tem esse número, eu não tenho. Estou fazendo uma estimativa que acredito que seja. Em termos mercadológicos, para vender produtos exclusivos exclusivos e inovadores, que é importante essa questão em termos mercadológicos, tem muito mercado para crescer. E quando esse negócio abrir para o mundo? Já temos um planejamento, uma visão 2030 que o nosso presidente falou lá no navio. Então, gente, isso é só para compartilhar um pouquinho de visão. A gente precisa ter visão. Não adianta a gente olhar daqui a 3 meses. Quando a gente desiste em 3 meses, a gente não tem a visão. A maioria das pessoas desistem nos primeiros 3 meses. Infelizmente, elas entram apostando sobre uma coisa, tem a primeira dificuldade, e o Rock ali, primeira dificuldade, desistiu. Então, é importante para você se manter no negócio ter a visão. E a coragem, né? Sobre visão, é importante também, quando a gente enxerga lá na frente, aí o que aconteceu com a gente recentemente? Mudança de plano. E houve aquele rebuliço. O plano ficou pior. E agora não dá mais. Aí, igual o Daniel Rulli fala, aí um monte de gente fez bico e desistiu. O que a gente tem que enxergar no dia que a Polishop lançava o Opportunity 18.0, 25.0, entendeu? Lá daqui a 10, 20 anos, não importa. Quando você vai trabalhar nesse negócio, você vai fazer com 4.0, com 5.0, com 6.0. Não depende. Não depende do plano. Depende só de você construir um negócio para o futuro, para você ter independência financeira. O plano pode variar um pouquinho que você vai ganhar naquele mês. Importa para você se o trabalho é um mês? Você trabalha para receber aquilo no mês? Então, lógico que é importante, não estou dizendo que não é importante. Muita gente precisa e conta com aquele dinheiro. Mas não é isso que vai te manter no projeto, tá? E a coragem? Por que o empreendedor tem que ter coragem? Para sair da zona de conforto. Essa discussão que a gente está tendo aqui de sonho, de propósito, é importante. A gente se sentir incomodado um pouco com isso. Para experimentar o novo. Alguém já tinha trabalhado com multinível antes aqui? Não. Ninguém. Então é novo para todo mundo. Somos novos no negócio, né? Somos estagiários ainda, que bom. Vamos aprender juntos. Sair do tradicional, passar por rejeição, para ser criticado, para enfrentar preconceito, né?
para investir suas horas disponíveis, porque não vai cair nada do céu. A gente vai ter que tirar algumas horas para fazer esse negócio. Cada um sabe quantas horas pode se comprometer para fazer esse negócio, ok? E aí, a gente precisa respeitar os nossos próprios limites. Para traçar o nosso planejamento desse projeto, a gente tem que entender quais são os nossos limites e como que a gente vai ser coerente com a gente mesmo para traçar um plano. Tem gente que bate em Rubi em um mês, né? Rubi em um mês, deve ter mais alguém aqui é um povo que bate Rubi com um mês. Só que isso não é normal, gente. Não é normal. Não é normal, tem gente que vai bater Rubi com um ano. Se a pessoa enxergar daqui a 10 anos, tudo bem que ela bata Rubi com um ano, depois Esmeralda com 2 anos e Diamante com 4 anos. Não seria ótimo virar Diamante com 4 anos? Só que às vezes a expectativa, o alinhamento de expectativa no início sobre ela e quando ela está enxergando o negócio do outro, não enxergando para ela própria, sendo melhor a cada dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. A nossa competição é com a gente mesmo. A gente cresce nesse projeto. Não tem prazo de validade. Se eu não bater o Rubi com 6 meses, venceu. Não tem prazo de validade. Então, tem um exercício que eu posso mandar para vocês aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, que é um exercício de autoconhecimento para a gente ser honesto com a gente mesmo e saber como traçar nosso planejamento. Tá? Qual nota que você dá para a sua iniciativa, para a sua persistência? Correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão, rede de contatos, independência, autoconfiança. Fazer um trabalho de autoconhecimento. É interessante trabalhar isso aqui, no primeiro e no segundo passo do ciclo do sucesso. E depois, para quem trabalha com gestão, administração, tem algum administrador aqui? Já fez análise SWOT? Análise SWOT é uma coisa para o administrador simples, né? A gente pode fazer uma análise SWOT da gente mesmo. Análise SWOT é uma análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Olha que interessante, um exercício de autoconhecimento aqui. Quais são os seus pontos fortes como empreendedor? Quais são os seus pontos fracos como empreendedor? Quais são as oportunidades para se tornar um empreendedor melhor? Onde que eu tenho que focar? Onde que eu tenho que trabalhar, investir meu tempo em capacitação? E quais são as ameaças que vão atrapalhar meu negócio? Marido, minha esposa, né? Tem muita gente que tem essa ameaça aí, né? Que dorme com o inimigo. Enfim, essa é uma análise do nosso planejamento estratégico pessoal. É isso que é o primeiro passo do ciclo do sucesso. Se a gente é honesto com a gente mesmo, a gente traça um bom planejamento. Eu já devo estar estourado meu tempo há muito tempo, né? Depois que você fez essa análise, trabalhou com você, assim, para você ser honesto no seu planejamento, faça um planejamento de longo prazo, ou seja, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, em termos de aspectos pessoais, profissionais e financeiros. Coloque isso. Lá no nosso sistema Mini tem uma ferramentazinha para a gente traçar a meta. Tá? Oi? O planejamento, o formulário Bulgari que a gente tem. Eu gosto de ser um pouquinho mais detalhado do que aquilo, mas tudo bem, para ser duplicável aquilo já basta. Mas se você colocar como meta pessoal, ou seja, o que você vai praticar esporte, vai viajar, religião, ações sociais, enfim, nos próximos 4 anos. Não é um trabalho de transformação pessoal, tem que estar ligado nisso aí. Né? Profissional, né? Os títulos que você vai atingir para os próximos 4 anos, né? Aquilo que você vai crescer no seu tradicional e também aqui na Polishop, e o financeiro, o que você vai comprar, quanto você vai ganhar. Traça esse plano e seja honesto com você mesmo. Não seria ótimo ter um planejamento de um ano eu quero me tornar Rubi Plus, ou seja, Rubi com 6 meses, Rubi Plus com 1 ano, depois 2 anos Esmeralda, 3 anos Esmeralda Plus e 4 anos Diamante. Imagina só se a gente consegue fazer isso no longo prazo. Agora, tem gente que bate diamante aqui por 5 meses. E a gente ajuda as pessoas a atingir seus objetivos o mais rápido possível, respeitando as suas próprias limitações. Certo? Quer falar, Sandro? Respeitando as suas decisões, né? Na verdade é o seguinte, quando eu falo limitações,
Na verdade, não sou eu que vou dizer as limitações das outras pessoas. Quem faz seu próprio planejamento é você mesmo. E aí, baseado no seu autoconhecimento, você vai ser honesto com você e vai tomar a decisão. A decisão é: eu quero me tornar Rubi, Esmeralda, não sei o que, na data tal, quero ganhar tanto, quero viajar para não sei aonde, quero comprar não sei o que. Engraçado que eu fiz isso aqui uns 5 anos atrás. Não sabia, eu fiz um plano mais ou menos desse. Não tinha filhos, eu tinha colocado no planejamento os filhos, as datas. E eu fui pegar no meu backup lá para ver esse negócio. Quando eu vi, assim, as coisas aconteceram mais ou menos parecido com aquele planejamento. Então isso funciona. Existe uma estatística que aquilo que a gente escreve, 60% ou 70% a chance de você realizar, é maior a chance de você realizar se você escreve, você põe no papel. Se você fica com aquilo na cabeça, assim, voando, não quero ser isso aqui na cabeça, escreve, põe aquilo lá que acontece. Eu não tinha essa informação, não tinha essa ajuda, não tinha nada disso. Escrevi lá atrás e as coisas foram acontecendo mais ou menos parecido, botando detalhado. Eu vou comprar uma cota do Minas na data tal, eu vou mudar de apartamento na data tal, vou comprar um carro, trocar de carro, meu salário vai ser tanto. Eu escrevi isso lá atrás. Eu fiz isso, brincando assim. Aí eu fiz uma lista, aí depois eu olhei e me surpreendi. É, né? E aí, gente, quando você encontra alguém que está comprometida com os sonhos dela, ela sabe onde ela quer chegar, né? E ela sabe que esse projeto vai levar ela a atingir esse objetivo, gente, acontece uma coisa diferente. São essas pessoas que a gente está buscando, ou ajudando elas a enxergarem, tá certo? A gente pode ter 100 downlines no primeiro nível, mas se você tiver 3, ela sabe, está comprometida com os sonhos dela, ela sabe onde ela quer chegar e ela acha que o projeto pode levar ela nos objetivos, aí acontece, depois lá da praia, lá do rock, acontece isso aqui, ó. Olha lá. Aí nada para. A pessoa vai fazer tudo errado no começo, né?
Pessoal, é exatamente isso que eu desejo para vocês e que eu desejo para a gente como projeto. Que a gente consiga encontrar pessoas, que a gente consiga transformar a vida dessa pessoa, até que, se Deus quiser, a gente encontre pessoas melhores do que a gente, igual nesse caso aqui, tá bom? Essa é a mensagem, espero que tirei um pouquinho vocês da zona de conforto, e se isso aconteceu, esse era o objetivo desse Para pra correr, filho. Espetacular, né? Sensacional esse treinamento. Vamos dar uma levada.